Pronto, agora acredito que está tudo ok. Bom, bem, integração por partes. Vou só relembrar aqui o que é, né? O que é a integração por partes? É uma coisa basicamente que vem da fórmula de derivação do produto, né? Como é que se deriva um produto? É a derivada de f de x vezes g de x. A derivada de f de x vezes g de x é f' g de x, né? Derivada da primeira parcela vezes a segunda função, mais, né, a primeira função vezes a derivada da segunda função. Todo mundo lembra disso, né? Certo? Sim. Pois bem, então o que é que acontece? Então, diretamente dessa expressão, deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho maior aqui. Aí ficou muito. 50. Só um momento. Pois bem. Então, vamos lá. Diretamente dessa expressão aqui que vocês estão vendo, segue que eu vou simplesmente resolver para esse termo, f vezes g'. Segue que o seguinte, vamos lá. Que f, né, vezes, eu não vou escrever a dependência de x, só para ficar uma expressão mais simples, né? F vezes a derivada de g é igual a derivada de f vezes g, tá certo? Menos f' g. A fórmula de integração por partes nada mais é que uma maneira de apresentar isso aqui. E veja só, então, passando para a próxima, vou botar aqui. É exatamente o seguinte: você você quer achar a primitiva, né? Achar integrar uma expressão desse tipo. G' de x, dx. Tá certo? Então, veja só, o que é que né? Substitui aquela expressão, essa expressão aqui para f, g', lá nessa integral. Né? Então, você teria isso aqui, ó. Isso aqui que seria. Né? Vou mostrar para vocês nova expressão, quer dizer, f vezes g'. Quem é? É fg derivada menos f' vezes g. Então, vou substituir isso lá. Tá certo? Então, isso aqui fica f vezes g derivada menos f' de x, g de x. Tá certo? Isso aqui está tudo integrando. Aqui eu não escrevi dependência de x, mas cada uma dessas depende de x, né? De x. Tá certo? E essa é basicamente a fórmula da integração por partes. Por quê? O que é a integral? Né? A integral de uma função, a integral indefinida, né? A resposta disso aí, né? Essa integral te dá uma função que tem derivada igual àquela função que aparece aqui. Então, quando você calcular a integral indefinida da derivada dessa função produto fg, isso aqui nada mais é que f de x vezes g de x. Menos a integral e aqui de g vezes f' de x. G de x, f' de x, dx. Para ficar mais fácil ainda, a maneira de memorizar isso aqui é usual a gente fazer o seguinte: pegar e escolher, vou mudar aqui de cor, tá certo? Geralmente, o que é que a gente faz? A gente chama, né, em uma expressão desse tipo, chama geralmente, aí é como está no livro, e isso é muito comum, digamos que chama essa função de u e chama g' dx de dv. E aí, essa expressão toda ficaria f é igual a u, então essa fica u. Isso aqui, se dv é g' de x dx, v é uma primitiva de g, né, que a derivada de v é igual a g', portanto, g é igual a v, claro, a menos de uma constante, tá certo? Menos integral de g, nada mais é que v, du. Em suma, tá certo? Né? Isso aqui
daqui é a famosa fórmula de integração por partes, que é assim, integral de U dV igual U vezes V menos integral de V du. Então, nada mais é que isso. E, de certa forma, às vezes pode ser mais difícil explicar assim, teoricamente, do que simplesmente, deixa eu botar aqui, ó, simplesmente fazer um exemplo. Né? Então, fazer um exemplo, começar com um exemplo bem simples, e aí depois a gente faz aquela lá que vocês pediram, né, a partir da 17, mas só para relembrar, sei lá, alguma coisa tipo integrar pronto, x é elevado a x dx. Certo? Encontrar a primitiva dessa função, por integração por partes, tá certo? Então, qual é o primeiro processo de integração por partes? É você escrever, escolher, né, quem deve ser a função U e quem deve ser a função V, tá certo? O adequado nesse caso aqui, se vocês já fizeram a lista, né, é escolher a função x para ser a função U e a função, né, E elevado a x com o símbolo junto de x, isso é usual a gente fazer, para ser o dv. É só uma opção mnemônica, tá certo? Pois bem, com essa escolha, se U é x, du é nada mais que a derivada de x, que é 1 vezes dx. Correto? Está acompanhando? Sim. Ok para todo mundo? Até agora sem problema? Tranquilo. Tranquilo. Ok. Muito bem. E se dv é igual a E elevado a x dx, a gente precisa integrar E elevado a x para achar V. Quer dizer, achar a primitiva de V. Quem é a função que tem derivada igual a E elevado a x? Própria E elevado a x. A própria E elevado a x. Pois bem, então agora é só substituir na fórmula de integração por partes. Integral de U dv eu vou repetir a fórmula, sabe? Só para a gente ir bem devagarzinho aqui por enquanto, só para vocês relembrarem. É U dv menos integral de V du. Certo? Ficou meio com W aqui, deixa eu apagar isso. Ok? Tá bem, vamos substituir. E agora? Isso aqui nada mais é que U dv, U é x, dv é... Opa, cadê? Peraí, eu escrevi errado, né? Aqui. U dv não, UV. Perdão, pessoal. Aqui. U vezes V. Certo? Deixa eu botar o V aqui. UV menos integral de V du. Agora sim. O dv é UV menos integral de V du. Vamos lá. Então é U vezes V. Então tá aqui. U é x vezes V, que é elevado a x, menos a integral de V du. V é elevado a x, du, que é dx. Ok? Resta, portanto, resolver essa integral aqui. Resolver essa integral e encontrar uma função que tem derivada igual a elevado a x. Que é essa função? A própria. A própria elevada a x. E aqui, não esquecer nunca de colocar uma constante geral. Por quê? Porque sempre que você está calculando uma integral indefinida, tá certo? A resposta para uma integral indefinida é uma família de funções. Aqui está. Tá certo? Quer dizer, são todas as funções que têm derivada igual a essa função que está aqui na integral. Então, qualquer função dessa aqui, x elevado a x menos e elevado a x, com a constante seja 0, seja 1000, seja π, seja e elevado a 20, né? Quando eu derivar, a derivada disso aqui vai ser 0, e a derivada de x elevado a x menos e elevado a x vai ser igual a x elevado a x, como vocês podem muito bem verificar fazendo a conta. Tá certo? Entendido? Perguntas? Isso é cara de prova, graças a Deus. Essa daqui? Eu acho que a 17 tem mais cara de prova. Ô, professor, desanime não. Tá ok? Tá ok para todo mundo? Então vamos lá. Essa aí é Tá ok, tranquila.
Pronto, mas vamos lá agora para 17, que eu não vou nem fazer a 17, eu vou fazer outra só para vocês pegarem a lógica, porque a lógica vai ser a mesma. Tá certo? bom. Vamos escolher aqui, vou dar minha cabeça mesmo, mas só para evitar, só para vocês pegarem a lógica mais importante, porque ali é aquele, depois se tiver E elevado a 2x, ou E elevado a 5x, ou E elevado a 3x, é tudo a mesma lógica, tá certo? Então, essas integrais são aquelas que você tem que ver uma vez, você viu uma vez, depois treina e faz isso. Então, vamos lá fazer integral de E elevado a x vezes seno x dx. Note que eu não sei de cabeça qual era 17, mas era E elevado a, sei lá, 10x vezes seno de alguma coisa, ou cosseno de alguma coisa. Não lembro se era seno ou cosseno, mas essas integrais são todas, a lógica é a mesma coisa. Seja E elevado a x seno x, seja E elevado a 10x cosseno de 7x dx, ou qualquer coisa que você pensar aí, multiplicando, qualquer constante multiplicando aqui e aqui. Tá certo? A lógica é a mesma. Tá bom? Então, vou lá ensinar vocês como é que se faz isso. Então, vamos fazer essa daqui. Só para a gente não ficar focando em constantes, que são meio que irrelevantes para a lógica. Tá? Vamos fazer essa aqui. Tá? Então, vamos lá. Por integração por partes. Eu vou escolher o dv. Vamos escolher o como sendo E elevado a x, certo? E dv como seno x. Ok? Então vamos lá. Se u igual a seno x, perdão, se u igual a E elevado a x, quem é du? É elevado a x. E elevado a x dx. Não esquecer o dx. É a maneira de você lembrar sempre. Aqui é tipo como se eu estivesse calculando derivada de u com respeito a x, né? Aí você sempre junta. Meio que é só uma maneira de você escrever, meio que imprecisa, como se o du e dx fossem, digamos, independentes. Tá? É um método, tá, para você resolver essas integrais. Tá certo? Então, não esquecer de sempre escrever du igual a elevado a x e escrever o dx, para dar certinho, ficar tudo beleza na fórmula depois que você colocar. Tá? E se dv é igual a seno x dx, v é, portanto, uma função que tem derivada igual a seno x. Que é essa função? Cosseno. Cosseno? Cosseno x? Menos, Menos cosseno, menos né? cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, tá? Cuidado com isso. A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Então, para você ter a derivada igual a seno, a função tem que ser menos cosseno, ok? Pois bem, vamos lá então. Então, vou botar esse igual aqui, essa integral toda, né, é igual à seguinte integral. Vamos lá. Isso aqui é a integral de u dv. Então, vai ser u vezes v, tá certo? De novo, a fórmula de integração por partes. Deixa eu escrever de novo ela, só para cada vez fixar mais na memória. U vezes v menos v du. Isso aqui é igual a u vezes v, então está aqui, u é elevado a x, tá? Vezes v, que é menos cosseno x, então está o menos aqui, e o cosseno x, menos integral de v du. V é menos cosseno x, portanto, menos com menos mais, cosseno x, du, que é E elevado a x dx. Ok? Pois bem, o que é que falta então? Falta agora calcular essa integral aqui. Nota que é uma integral da mesma natureza, né? Certo? Vamos fazer mais uma integração por partes. Vamos aqui a partir dessa, para calcular essa integral aqui. Vou botar agora de azul. Calcular essa integral aqui. A integral que falta calcular é essa. É elevado a x, cosseno x dx. Só um momento, tá, pessoal?
Ok, tudo de volta. Estão me escutando? Sim. Sim? Ok. Então, vamos lá. Então, tá aqui. E elevado a x cosseno x. Vamos lá para a próxima página. Então, aí, depois a gente junta tudo, tá? Então, o que falta a gente calcular para resolver o problema é integral de E elevado a x cosseno x dx. De novo, integração por partes. Tá certo? Vou chamar agora de U elevado a x e dv cosseno x dx. Certo? Se U é igual a E elevado a x, du é igual a... Vamos lá? Elevado a x. Falta alguma coisa? Du é elevado a x. Falta alguma coisa, não? DX. A E elevado a x dx. dx. Isso. Ah, que raiva. Ô, Melquias, pra ajudar a lembrar, faz que nem eu, ó. Eu sempre coloco assim, du sobre dx primeiro, porque é derivando u em relação a x, e depois eu pego esse dx e jogo pra cima. Aí Pronto, que daí não exatamente. esquece. Como se fosse um número, uma fração, apesar de não ser. Isso. Exatamente. Boa. dv igual a cosseno x dx, v igual a uma função que tem derivada igual a cosseno x é... Menos seno. Opa! Seno. Sendo Seno. normal. Exatamente. Seno x. Lembrar, derivada do seno é o cosseno, derivada do cosseno é menos seno. Cuidado para não misturar. Tá certo? Pois bem, vamos lá. Então, fórmula de integração por partes. Integral de u dv é u vezes v. Então, está aqui u vezes v. É elevado a x, seno x. Menos a integral de v, que é seno x, du, que é elevado a x dx. E agora? E agora, pessoal? Ó, tá vendo? Já apareceu outra. Isso. Pois é. Mas essa é daquelas coisas que você nunca mais vai esquecer depois que viu uma vez. Então, veja só o que é que eu tenho aqui. Vamos voltar para o outro slide. Aqui. Ah. Voltar para o outro slide. Veja o que a gente tinha aqui. Tinha essa integral, que é aquela primeira que a gente quer resolver, né? É igual a isso aqui. Certo? Pois bem, então vou escrever isso aqui. Essa integral. Vou escrever em outro frame aqui, cadê? Vamos lá. Ah, vou escrever aqui, tá melhor. Assim. Vou escrever aqui. Assim. Aquela integral, a primeira integral que a gente tinha era E elevado a x seno x, certo? É aquela que a gente estava querendo calcular. Isso é igual a... Vamos olhar de novo quem era. Ela era igual a... Cadê? Não, tá aqui não. Aqui, né? Ela, nessa conta da gente, era igual a menos E elevado a x cosseno x. Certo? Menos E elevado a x cosseno x. Mais integral de E elevado a x cosseno x. Mais integral de E elevado a x cosseno x. Concorda? Cosseno x. Ok? Ok. Vamos lá. E quem é essa? Essa aqui é exatamente isso aqui. Certo? Eu não sei se eu consigo... Eu queria tipo, copiar e colar. Não, mas deixa eu escrever. Mas eu tenho que escrever em outra... Né? Eu vou botar aqui... Isso aqui é igual a... Né? Eu vou botar em outro frame, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é elevado a x seno x dx, menos E a x cosseno x, mais E elevado a x cosseno x dx, é igual a... Vou repetir aqui o menos E elevado a x cosseno x, certo? Vamos repetir aqui. Usar asterisco, qualquer coisa, professor.
Tá, para dar espaço. tá certo. Vamos lá. Vou repetir aqui o menos E elevado a x cosseno x, certo? E agora, mais essa integral. Essa integral a gente calculou aqui, não calculou toda, mas obtivemos que essa integral é igual a isso aqui. Então, vamos lá. Mais E elevado a x seno x, menos essa integral E elevado a x seno x dx. O que parece ser um problema, por quê? Porque você cai de novo com essa integral, que é exatamente a primeira que você queria calcular. Mas veja, resumindo, vou escrever só a equação toda, que aí talvez vocês olhem e vejam claramente como é que se deve resolver. Vê o que é que a gente teve. Essa integral, que é o que a gente quer calcular, integral de E elevado a x seno x dx, a gente obteve que é igual a menos E elevado a x cosseno x mais E elevado a x seno x menos integral de E elevado a x seno x dx. Alguém percebe que agora a gente já consegue saber quem é essa integral que a gente quer? Veja só, isso é uma equação para essa integral, concorda? Joga lá para o outro lado. Exatamente, Primeiro membro. exatamente. O que é que acontece aqui? Ó? 2 vezes integral de E elevado a x seno x dx é igual a menos E elevado a x cosseno x mais E elevado a x seno x. E a única coisa que só precisa a gente complementar aqui, porque veja só, isso aqui é uma integral indefinida, então tem uma constante geral nela. Aqui também tem uma constante geral. Quando a gente passou essa integral para lá, eu preciso adicionar, para ficar essa equação certa, uma constante geral aqui. Já que o resultado de uma integral indefinida é uma família de funções indexada por uma constante geral. Professor, Oi, pode falar. Só um momento, deixa eu só escrever a última linha, que é a integral, portanto, de E elevado a x seno x dx é um meio, né? É menos elevado a x, só para eu terminar, tá? Cosseno x sobre 2, né? Menos isso aqui sobre 2, mais elevado a x seno x sobre 2, mais uma constante dividida por 2, que é ainda uma constante, que nesse contexto de integração, a gente não precisa botar C1, C2, simplesmente escreve de novo com a própria constante C, para não estar mudando a cada linha, mudando a anotação para a constante. Tá certo? E essa é a solução. Pode falar, quem estava perguntando? Era Melquias, era isso? isso. Pode falar. Se caso o sinal fosse inverso, no caso, em vez de negativo, ou acontecesse algum episódio, ele fosse positivo, e fosse lá para o primeiro membro negativo, Não, cancelaria? aí cancelaria. Se aqui tivesse mais aqui, cancelaria. Só que não vai. Você sempre resolve isso assim. Certo? Mas esse menos não é da fórmula? Não, esse menos não é da fórmula, não. A fórmula é assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso aí apareceu da derivada, né? O menos apareceu da derivada, não é isso? Aqui. Né? Bom, Isso. pode ser mais ou menos a depender da derivada que aparecer aqui, entende? É isso que eu estou falando. Porque aqui, ó, Ok. a primeira vez, né, o menos é da fórmula, tá certo. Mas aqui apareceu mais. Por quê? Porque na derivada tinha um menos. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Tá claro? Tá. Certo? E aí, bom, depois vai ser na segunda integração por partes, apareceu um menos, porque já na derivada não tem não tem o sinal negativo. Detalhes. Volto a dizer, tanto qualquer integral desse tipo, que é E elevado a x seno x, ou E elevado a x cosseno x,
pode ser calculado assim. Ou qualquer, porque agora você deve conseguir notar, né, que aqui, por exemplo, se eu quiser calcular é elevado a 10x cosseno de 7x. Basta escolher U igual a E elevado a 10x, dV igual a cosseno de 7x dx. Quando você calcular du, só vai aparecer uma constante multiplicando pelo E elevado a 10x e vai aparecer uma constante, né, na primitiva do cosseno de 7x, ou do seno de 7x, ou qualquer constante que seja. Tá certo? Então, todas as integrais desse tipo é elevada a constante Faz x. aí, professor. Oi? Faz aí. Não, mas é a mesma coisa. Eu sei, mas faça aí. Não, você não percebe que é a mesma coisa? Não, mas você precisa fazer. Você precisa treinar. Você olhar eu fazendo, você não vai te ajudar em nada. Né? Não vai te ajudar em nada. Você tem que treinar. Né? Se você fizer. Se você não sentar e fizer, não adianta fazer, não, bicho. Eu estou falando o seguinte: você precisa perceber nessa altura que isso não muda nada. Se eu pegar aqui E elevado a 5x seno de 2x, isso aqui é a mesma conta. Tá certo? É a mesma conta. Você pegar U igual a isso aqui, dV igual a isso aí. E é du? Du é 5 E elevado a 5x dx. Concorda? Quem é V? Quem é a função que tem derivada igual a seno de 2x? Menos cosseno de 2x. Não. Não. Se você derivar menos cosseno de 2x. Quem é essa derivada Menos aqui? cosseno é menos cosseno de 2x sobre 2. Agora sim. Tá certo? Porque essa derivada tem um 2 também. Então, menos 1 meio, né, de cosseno de 2x. Tá certo? Então, se dV é seno 2x dx, dV é menos, ficou horrível aqui, mas cosseno de 2x. Certo? Então, vou apagar aqui. Joga na integração por partes. E aí, o dV é igual a UV. Vamos lá, U é elevado a 5x vezes menos 1 meio cosseno 2x. Então, vai dar menos 1 meio cosseno 2x vezes E elevado a 5x, não é isso? Menos integral de V du. Que é V? V é menos 1 meio cosseno 2x. Du é 5E elevado a 5x dx. Isso aqui vai dar, portanto, mais 5 meios, né, de E elevado a 5x cosseno 2x dx. E aí agora, de novo, faz integração por partes aqui. Bota U igual a isso aqui, dV igual a isso. Faz a conta de novo, vai chegar numa equação para essa integral que você quer. A menos das constantes que vão aparecer aqui. Então, não interessa. Isso aqui serve agora para qualquer E elevado a C1x, qualquer C1 que seja, vezes seno ou cosseno de C2x. Isso aqui, essa conta que eu fiz, serve para todas essas funções desse tipo. A menos, claro, em cada uma vai aparecer as constantes, a depender de quem sejam as constantes aqui. Tá claro isso? Tem alguém de mão levantada? Tarcísio, pode falar. Professor, é só uma dúvida. Tem uma questão dessa lista que fala sobre, salvo me engano, arcosseno de x. Sim, Nesse sim. caso, a gente pode usar a tabela direto, colocando qual é uma integral de arcosseno, por exemplo, uma derivada, ou a gente tem que demonstrar a derivada? Não, sim. Você pode saber direto, saber memorizado. Tá certo? Ok, só isso mesmo. Tá. Mas se não souber memorizado, você pode fazer também, né? Assim, simplesmente usar a definição do cosseno, né? Do arcosseno, né? Que é a inversa do cosseno. Eu prefiro usar a definição, porque eu não vou lembrar daquelas tabelas. Isso, pois é. Faz a conta, sem problema nenhum. Mas se você souber lembrar, né? Acho que
A cosseno deve ser menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado, uma coisa dessa, né? Eu também não sei decorado, não, só fazendo a conta. É isso mesmo, professor. Né? Voltando ao ponto aqui, tá claro isso, que assim, que a dificuldade aqui não tem dificuldade adicional nenhuma em ter e elevado a 5x sendo 2x, ou como tem lá aquela questão lá, qual é e elevado a 10x cosseno de 7x, são só constantes. A conta é a mesma. Tá claro isso? Sim. Tá sim. O que é importantíssimo aqui? Duas coisas são importantes. Uma questão que é natural perguntar aqui era o seguinte: você notou que para eu resolver, resolvi completa só essa daqui, mas eu escolhi U igual a E elevado a X e DV igual a seno. Quer dizer, eu escolhi U como a exponencial e DV como a trigonométrica. Uma pergunta natural seria, professor, será que se eu fizesse U igual a seno e DV igual a E elevado a X, seno X, E elevado a X dx, funcionava? E a resposta é, funcionava. Porém, aí isso é importantíssimo, né? Quando você se depara com esse tipo de integral, né? Uma vez que você escolher na primeira integração por partes, U igual a exponencial e DV igual a trigonométrica, tá certo? Na segunda, você precisa escolher da mesma forma. Foi o que eu fiz aqui. Na segunda escolha, eu escolhi U igual a exponencial e DV igual a trigonométrica. Veja, foi o que eu fiz aqui, tá vendo? U continuou sendo a exponencial, DV a trigonométrica. O que é que acontece se você fizer diferente aqui na segunda parte? Você ganha uma identidade. Pode testar, pode fazer a conta. Se você fizer essa primeira integração escolhendo U igual a exponencial, DV igual a trigonométrica, e na segunda você fizer o contrário, fizer U igual a trigonométrica e DV igual a exponencial, você vai ter uma identidade, não vai servir de nada. Certo? Então é importantíssimo. Professor, Como a regra do explicar isso, LIAT, professor? Oi? a regra do LIAT, a gente não obedece, não, porque a exponencial ela não é tão importante. A regra de quê? Do LIAT, a logaritmo, a inversa. Eu nunca ouvi nem falar disso, sabia? E é. Nunca tenho escutado nem falar isso. Logaritmo, inversa, o que mais? Eu nunca escutei falar. Me diz o que A é. aritmética, trigonométrica e exponencial. Inclusive, o tutor falou na. Nunca escutei falar nisso. Ok. Não sei o que é isso, não. Isso realmente. Vou ter que fazer alteração na minha lista, sabe? Eu acabei de perceber que eu peguei um de um e outro de outro. Aí você não resolve. Se você fez a conta certa, o que você vai ter vai ser uma identidade. Entende? Se você fizer Um um do valor sem jeito. o C, não é? Oi? Sem o C no final. Tem um valor fixo. É algo do tipo. Vai ser uma identidade. Vai ser simplesmente tipo x igual a x, entendeu? A igual a A. É uma coisa que é verdade, mas não vai servir de nada. Você vai voltar para a mesma integral. Já começa nas alterações. Pois é. Não vai servir de nada. Você faz isso, mas não vai servir de nada. Ok, pessoal? Tá claro isso aí? Assim, simbora praticar, né? Pois é. Agora tem que praticar. Tá aí, então você vê, 17, 18, é mesmo tipo, veja só. Pronto, aqui é tudo repetição do mesmo tipo. Essa 17 foi a primeira, é elevada a 2 teta, sendo 3 teta, nessa 17. Mas a outra é elevada a menos teta, cosseno de 2 teta. Né? Mas assim, você pode fazer aí a conta com qualquer, como eu falei, a dificuldade aí com qualquer, qualquer constante multiplicando esses termos. Tá certo? Pois bem. Alguma coisa mais? Tem um interessante aqui. Para 33. 33 estava na lista. Todo mundo fez? Se bem que essa lista é para amanhã, não é isso? Ou não? Quando é que era a lista? Não, essa lista era para hoje, né? Para hoje. Certo. Todo mundo fez a 33, não? Olha, eu fiz, mas depois dessa sua explicação, acho que não ficou muito certo, não. Vamos lá, só mostrar aqui a vocês. Como é que é. Eu pensava que era pra ontem, eu fiz na maior carreira. Pois bem, então vamos lá.
Ô, professor, Pode falar. o tutor conversou com o senhor acerca de liberar a lista mais cedo, dias antes? Não, o tutor não conversou Ô, comigo Melquias, sobre isso, não. explica aí o que é que a gente Não, estava querendo. você deve Ele ter já chegado liberou depois. já. Uma pessoa já conversou comigo aqui, o tutor não. Sim, sim, porque a gente conversou em aula com ele. Ok. Aí ficamos de conversar com o senhor. Né, Tarcísio exato, já repassou falaram já. comigo. Porque eu acho que deve ter chegado atrasada, né? Já Pois falaram. sim, estava fazendo a janta. Tá bom. Vamos lá. O que é que eu tinha dito? Qual era? Meu Deus, deixa eu ver. Cadê? 33. A 33. Isso. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá. Isso aqui, ó. É cosseno x, log seno x dx. É interessante só porque, primeiro, antes de você fazer a integração por partes, você vai precisar fazer uma substituição. Cosseno x, log seno x dx. Então, vamos lá. Parece. Ele está funcionando mais. Ixi, atrasando aqui. 33. Integral, cosseno x, log, seno x, dx. Né? Então, o primeiro passo aqui liga a luz aí, por favor. Perdão, pessoal. Eu que tinha apagado a luz aqui. Então, o primeiro passo é fazer uma substituição, porque aí essa integral vai ser a integral só do log. A substituição aqui, a primeira seria uma substituição. E a substituição faz U igual a seno x. Tá certo? Se U igual a seno x, du é... Quem é du? Atrasou muito agora. Meu. Se U igual a seno, du é igual a quanto? A derivada do seno é o Derivada cosseno. do seno, que é cosseno, certo? Cosseno x, dx. Que é exatamente o que aparece aqui, cosseno x dx. Então, essa integral, na nova variável, fica log de u du. E para resolver, então, basta saber integrar log. E agora, aqui é que você entra a integração por partes. Vocês já devem ter lido, eu acho que isso está resolvido no livro, né? A primitiva, todo livro de cálculo faz isso, o Stuart não vai ser uma exceção. Deve estar resolvido lá no livro, que é um exemplo clássico de calcular a primitiva do log. Todo mundo já viu isso? Todo mundo leu ali a seção de integração por partes? Sim. Né? Então, se leu, vai lembrar que como é que se faz, como é que se calcula a primitiva do log. A integração por partes, só que aí o que a gente faz? Pega a U igual a log de x e dv igual a 1. Certo? Então, você olha aqui. Exatamente. 1 dx. Obrigado por me lembrar, que até eu disse só 1. Né? U igual a log x. Tá certo? E dv igual a 1 vezes dx, que é só dx. Ficou lento meu computador agora, tá? Por isso que eu estou com dificuldade de escrever, está atrasando. Mas vamos lá. Terminando já, só falta só. Então vamos lá, ó. Fazendo assim, ó. Quer dizer, uma coisa a se notar é que o dv sempre tem que ser uma função que você saiba integrar. Né? Porque aqui para você, quando você escolhe o dv igual a alguém, seja lá qual função, para você achar o v, você vai ter que integrar. Isso aqui eu sei integrar. Né? V, eu sei integrar 1 dx, v, portanto, a primitiva é x. Né? É a função que tem derivada igual a 1. E o igual a log x, eu sei calcular a derivada, du, que é igual a 1 sobre x dx. E aí, quando você joga na fórmula de integração por partes, isso aqui é integral de u dv. Né? Isso aqui vai ser igual a u vezes v, então dá x
né? Quer ver? Log x. Tá horrível aqui agora. Acho que o computador foi acumulando muita coisa na memória, ficou lento, tá? Então, vamos lá. Log x. X log x menos a integral de v, que é x, vezes du, né? Que é 1 sobre x dx. Então, isso aqui, 1 sobre x dx. X vezes 1 sobre x é 1. Isso aqui é, portanto, só, né? X log x log x menos integral de 1 dx. Integral dx nada mais é que x log x x log x. Tá muito ruim mesmo agora. Perdão, pessoal, tá atrasando mesmo. X log x menos a primitiva de 1. Primitiva de 1, né? A função que tem derivada igual a 1 é x. X log x menos x. Mas nunca esquecer, em integrais indefinidas, nunca esquecer a constante geral. Tá certo? Que é x log x mais c. Ok? Tá ok, pessoal? Ok. Entendido? Vocês deixaram. Ok, pessoal? Então, acho que está esclarecido, né? Integração por partes. Sim, professor, desculpa a pergunta, se já respondeu. Esse PDF vai ficar disponível? O PDF deve ficar aqui, eu não sei se é no automático. O vídeo, sim. O PDF, não sei. Aí eu não sei se fica. Tá? O vídeo, sim, está sendo gravado e eu vou postar isso para vocês, tá? Por sinal, eu vou parar a gravação, tá? Já está. Fizemos aqui a gravação.